Olá, querido aluno, querida aluna, professor Raul Alves aqui com você na nossa disciplina de Informática para Concurso Público. E hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante para a tua prova, que são aí as planilhas eletrônicas, em especial as mais cobradas em prova de concurso público, quer seja o Excel da Microsoft, ou tecnicamente falando, Microsoft Office Excel, e o Calc do LibreOffice, ou LibreOffice Calc, dentro da nossa disciplina Noções de Informática, tá bom? Vamos navegar aí sobre os principais elementos dessas duas ferramentas, em especial aqueles que são mais cobrados e que com certeza aparecerão na tua prova de concurso público, ok? Vem comigo, vamos iniciar o nosso conteúdo. Primeira coisa, quando a gente fala sobre o assunto planilhas eletrônicas, você sabe definir o que são de verdade planilhas eletrônicas? É um programa utilizado para realizar diversos tipos de cálculos, trabalhar com funções, fórmulas, gráficos, entre outras coisas, e aí os apresentados, as estrelas do nosso encontro, que é justamente o Excel, aqui representado pelo um X grande. Você sabe que Excel em inglês significa X, né? X, ok? E o LibreOffice Calc ali do ladinho, tá bom? Já vi cobrar em prova de concurso público apontando o ícone como você está vendo aí, ok? Mas vamos lá. Excel significa o quê, pessoal? Vem de Excelere, vem de excelência, né? Traduz aí uma noção para a gente de algo que tem uma margem pouco aceitável para erros. Então, o Excel fala de excelência, fala daquilo que é exato, né? Que tem pouca margem para ser manipulado, digamos assim, ok? E o seu maior objetivo. Qual é o maior objetivo de uma planilha eletrônica, seja ela o Excel ou o Calc? Você realizar cálculos e operações financeiras, matemáticas, contabilistas, tá bom? Você pode colocar aí no Excel letras, números, caracteres, mas o Excel e o Calc, as planilhas eletrônicas, representam uma real vantagem para o usuário quando utilizados em contextos financeiros, econômicos e matemáticos, ok? Para que serve o Excel, então? Para realizar a organização de informações, para relacionar informações e criar outras informações derivadas, sobretudo informações numéricas, financeiras, contabilísticas, tá bom? Ok? O Excel é da Microsoft e o LibreOffice e o Calc da LibreOffice. O Excel possui código-fonte fechado. É um software proprietário, pertence à Microsoft. Código-fonte fechado significa que você não pode utilizar o código-fonte, que é o DNA do software, do Excel, para criar uma implementação no Excel, para criar um produto derivado do Excel, por livre e espontânea vontade sua, tá? Porque a Microsoft é a detentora aí dos direitos do Excel. E o LibreOffice Calc é o contrário, já é aberto, então você tem ali uma margem para estudar o DNA do código do programa, para você criar softwares derivados dele, para você realizar implementações e personalização do conteúdo para atender uma necessidade específica sua, por exemplo. Não à toa, LibreOffice significa algo como o escritório livre, né? Libre é de livre, de liberdade, e realmente traz aí para a gente a noção de software livre, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver meu mouse aqui, tá um pouco ruinzinho, mas vamos lá. Microsoft Office e Excel. O Excel é o editor de planilhas eletrônicas do pacote Office. É a suíte de aplicativos para escritório da Microsoft, tá? Primeira coisa que você tem que lembrar. O Excel pertence ao pacote Office. Por que chama pacote Office? Porque é um conjunto de softwares que a Microsoft desenvolveu, criou para ajudar-nos no dia a dia, nos trabalhos mais comuns em ambiente corporativo.
Salvo engano, pessoal, o primeiro programa que a Microsoft criou foi realmente o Excel, pelo menos o primeiro programa que estourou comercialmente, tá? Ali mesmo antes do próprio Windows. A Microsoft já desenvolvia softwares para serem embarcados em outros sistemas operacionais que não o Microsoft, que nem existia ali na época que a empresa surgiu, tá? Então, o Excel é um programa de computador que permite a criação de planilhas, pertence à Microsoft, faz parte do pacote Office. Por que pacote? Porque tem aí outros aplicativos, outros programas, outras ferramentas, como, por exemplo, o Word, que é o nosso editor de texto eletrônico, o nosso PowerPoint, que é o nosso editor e apresentador de planilhas eletrônicas, tá? E outras aplicações, como o Outlook também, que é o nosso gerenciador de correio eletrônico, tá? Pela Microsoft, onde é possível realizar diversos tipos de cálculos, trabalhar com funções e gráficos. Ele é um software do tipo aplicativo, ou seja, que executa tarefas e funções específicas. Ele não é um software geral, ele não possui aí várias funções ou possibilidades. Ele tem um problema, digamos assim, uma dor específica que ele quer resolver, ok? Um outro detalhe importante é que o Excel é um software proprietário, como eu falei para vocês. Isto é, redistribuição, cópia ou modificação são proibidas pelo desenvolvedor, no caso a Microsoft, em determinado grau, e é necessário adquirir uma licença para você utilizar. Quando você pretender instalar o Excel no seu computador, você vai precisar pagar uma licença de uso para a Microsoft. Você pesquisa na internet, verifica quanto custa para adquirir uma licença para o usuário utilizar o pacote Office ou somente o Excel, se possível for, tá? Essa aqui, pessoal, é a área de trabalho, digamos assim, do Excel, tá? É aqui que você vai desenvolver suas atividades na prática na ferramenta, tá bom? Vamos fazer uma análise de cima para baixo, tá bom? Começando com essa área aqui. Essa parte aqui, pessoal, se chama barra de título, como o próprio nome sugere. Tem aqui o nome do arquivo, chamado pasta 1, traço Excel, que é o programa. Todo documento do Excel vai ser chamado de pasta de trabalho, tá? Não esqueça dessa definição. Dentro da pasta de trabalho, nós poderemos ter as planilhas. Lembrando que se eu clicar aqui nesse maisinho, pessoal, ok? Eu consigo criar outras planilhas. Então, eu tenho a pasta de trabalho e dentro dela várias planilhas. E dentro das planilhas eu posso criar as tabelas. Pasta de trabalho é o documento do Excel, que é composto por uma ou várias planilhas. Dentro das planilhas você pode executar, criar várias tabelas, ok? Não esqueça dessa definição, tá bom? Voltando aqui para cima, eu tenho os botões de janela, tá? Minimizar, maximizar e restaurar e o fechar. Eu tenho o botão compartilhar, que é uma novidade aí nas versões mais recentes do Excel. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que você pode permitir o acesso a essa planilha eletrônica, a essa pasta de trabalho que você está vendo na tela aí, por exemplo, para outros usuários Microsoft, tá? Por exemplo, você clica ali em compartilhar, você insere o e-mail daquele contato seu, daquela pessoa que vai colaborar na análise, na escrita, no preenchimento desse documento junto com você, tá bom? Aqui do lado esquerdo, pessoal, ainda em cima, nós temos a barra de acesso rápido, tá? Barra de acesso rápido com os ícones de acesso rápido, que com um clique apenas eu consigo ativar a função. Por exemplo, esse botãozinho do disquete aí é o botão chamado salvar, que você clica no disquetezinho para salvar o arquivo ou pode utilizar o teclado de atalho Ctrl V de bola, tá bom? Temos aqui o botão desfazer, refazer, e esse carinha bem aqui, ó, essa setinha bem aqui, ele me permite, perdão, editar
personalizar a barra de acesso rápido. Eu incluo botões aí e eu também posso retirar botões daí. Todos os botões que estiverem na barra de acesso rápido, eu vou conseguir clicar e executar a ação. Por que que isso é mais rápido? Porque, por exemplo, para eu chegar no botão salvar ou na opção de salvamento, eu preciso clicar, em teoria, né, digamos assim, do modo mais longo, aqui na guia arquivo, que vai abrir um menu com diversas opções, dentre elas o salvar ou o salvar como. Lembrando que quando você clica em salvar em um documento pela primeira vez, ele vai te pedir o lugar que você quer salvar, ele vai te pedir para nomear o arquivo e ele vai te perguntar se você quer manter o formato tipo extensão dele em XLSX, que é o formato padrão de documento do Excel, XLSX, ou se você quer salvar em um outro formato, por exemplo, o formato PDF. Sim, é possível salvar um documento do Excel, uma pasta de trabalho do Excel, em formato diverso do formato padrão, do formato nativo, que é o .xlsx. Você pode salvar uma pasta de trabalho do Excel em PDF, por exemplo, e também diversas outras opções de salvamento. Abaixo dessa faixa verde, eu tenho as guias, tá? Guias, página inicial, arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ok? A depender da versão do Excel que você está olhando ou trabalhando, essas faixas vão mudar um pouco, essas guias vão mudar um pouca coisa, mas os elementos principais e aqueles mais cobrados em provas, com certeza, são praticamente 100% comum a todos, tá? Todas as versões mais recentes do Excel. Não esqueça o seguinte, a guia possui vários grupos de ferramentas e os grupos de ferramentas possuem os seus botões ou ferramentas, tá? Vou fazer uma limpeza aqui para mostrar melhor para você, tá bom? Então, por exemplo, observe essa guia chamada página inicial que está em destaque aí para você. Essa guia aqui, página inicial, ela está ativada, tá? Tudo que está aparecendo aqui embaixo, nessa barra mais clara, são os grupos de ferramentas da guia página inicial. Então, eu tenho o grupo área de trabalho, eu tenho o grupo fonte, eu tenho o grupo estilo, eu tenho diversos grupos. Perceba que cada grupo tem uma linha de início e uma linha limite final. E tudo que está aqui dentro, ó, desse espaço são os botões do grupo, ok? São os botões que eu tenho que pertencem a esse grupo. O grupo que, por sua vez, pertence à guia. Então, por exemplo, eu tenho aqui o grupo página inicial, melhor, a guia página inicial, o grupo fonte e o botão negrito. Ok? Negrito pertence ao grupo fonte, que pertence à guia à página inicial, tá? O que é importante para a tua prova? Você saber o nome da guia, você saber os grupos, você saber os botões que estão dentro do grupo. E mais, a depender do botão, ele possui um atalho de teclado para você ativá-lo. Então, eu vou te dar um exemplo prático. O botão negrito, que é representado por esse Nzinho preto que você está vendo aí. Pertence ao grupo de ferramentas fonte, que pertence, por sua vez, à guia página inicial. E o atalho de teclado, a combinação de teclas para você ativar o negrito é a tecla Ctrl mais a tecla N. Professor, eu preciso saber de tudo isso sobre as ferramentas só se você quiser passar na prova, tá? Às vezes a banca vai te cobrar a figura, por exemplo, que significa a imagem abaixo. E está lá o botãozinho N de negrito.
que significa? Significa que é o botão negrito, que serve para realçar a palavra, a letra, a frase, o texto todo, o parágrafo selecionado. Ele pertence ao grupo de ferramentas fonte, que pertence aqui à página inicial. E o seu atalho de teclado é o Ctrl N. Você entendeu? Há de se fazer um estudo detalhado sobre as guias, seus principais grupos e os principais botões, tá? Uma maneira excelente, sem sombra de dúvida, de você aprender sobre Excel é fazendo na prática. O que você faz na prática em informática, de uma forma geral, te ajuda muito em prova de concurso público. Por quê, pessoal? Porque as bancas elas vão refletir na prova aquilo que você vai fazer no teu trabalho no dia a dia, tá bom? Fica ligado nessa dica aí, tá? Mais abaixo nós temos a barra de endereço, o nome da célula, a barra de fórmulas e funções. Nós temos aqui as colunas, que são representadas por letras. Coluna é tudo aquilo que está aqui na vertical, tá? Coluna está na vertical. E cruzando a coluna, nós temos as linhas, representada por número, ok? Não esquece disso. Coluna está na vertical, representado por letra. Linha está na horizontal, representada por número. Quando uma coluna encontra uma linha, eu tenho uma célula. Então, essa célula aqui que eu estou pintando se chama D2, porque ela é o encontro da coluna D com a linha 2. D2. Não é 2D, é D2. Não esquece isso para a tua prova. Toda célula é formada do encontro de coluna e linha. Não é linha e coluna. Por que que você precisa saber disso? Não menospreza essa informação. Porque a banca vai te pedir para avaliar situações e operações. Você vai precisar saber se referenciar. Ler a tabela da maneira correta. Ok? Aqui abaixo nós temos a guia da planilha, nesse caso é a planilha 1. Lembrando que você consegue renomear essa planilha, você consegue duplicar, você consegue movimentá-la, ok? Você consegue criar várias outras planilhas, tá bom? Ok? Aqui nós temos o cursor da janela, abaixo os modos de visualização do teu documento no Excel. E aqui ao lado o botão de zoom. Apertando o zoom, você aproxima ou afasta a visualização daquela planilha, daquela pasta de trabalho. Tá bom? Vamos seguir? Conceitos iniciais. Muita coisa eu já te expliquei na sessão anterior, tá? Mas vamos reler aqui, vai que ficou alguma coisa de fora. Ou melhor, quando você rever algo, você aprende 2 vezes, correto? Lembrando que esse material vai estar à disposição para você, tá bom? Para você que é assinante do nosso conteúdo, da nossa plataforma. Uma planilha eletrônica é onde são realizados cálculos e operações. Ela é composta por linhas e colunas que juntas formam uma célula. Ou seja, a interseção, o encontro de cada linha e coluna forma uma célula, foi o que eu te expliquei agora há pouco. Na figura abaixo, a célula selecionada A1, note que é uma borda de seleção verde. Você sabe por que ela é A1? Porque ela é formada pela coluna A e a linha 1. É isso. Tá bom? Quando tem essa bordinha verde na célula, quer dizer que a célula está selecionada. Tá? Não esquece disso. Se não tiver essa bordinha verde, a célula não está selecionada. Se ela não está selecionada, você não pode, por exemplo, colocar informação dentro da célula. Que informação? Letras, números, fórmulas, funções, ok? Fica ligado nisso aí. O que é esse pontinho verde bem aqui no canto inferior direito da célula, tá? Esse carinha aqui, anota aí, se chama alça de preenchimento, tá? E isso quer dizer o quê?
Se eu tiver uma informação aqui dentro dessa célula, clicar e segurar na alça de preenchimento, arrastar para baixo e soltar, todas as informações que estão na célula selecionada serão replicadas nas outras células. Se eu tiver a seleção de uma sequência numérica, A1, número 1, A2, 2, A3, 3, selecionar as três células, clicar na alça de preenchimento, puxar para baixo, arrastar e soltar, ele vai repetir melhor, ele vai continuar a sequência numérica, ok? Vai depender da quantidade de células que estão selecionadas e da informação que está contida nelas. Fica ligado nisso aí, quando puder pratique, por favor. O que é uma pasta de trabalho? Quando você abre o Excel, aparece uma tela inicial para você. Lá você tem arquivos recentes, que foram as últimas pastas de trabalho que você abriu. Lá você tem modelos de documentos do Excel. São arquivos pré-formatados que você pode utilizar essa formatação para colocar suas informações. Por exemplo, existe uma pasta de trabalho muito famosa no Excel chamada é, quadro horário, orçamento pessoal, que já vem ali estruturado. Você só vai acrescentar, adicionar as suas informações, tá? A parte de formatação, de fórmulas e funções já está feita. Você só vai usar o modelo, tá bom? E também nós temos uma pasta de trabalho que é uma das primeiras opções aí, pasta de trabalho em branco, ok? É um arquivo que contém uma ou mais planilhas. Para criar uma nova planilha, basta clicar com o botão mais localizado na parte inferior da pasta de trabalho. Você abriu o Excel, você seleciona aqui essa opção, pasta de trabalho. Quando a pasta de trabalho abrir na sua tela, tá? Você pode, por exemplo, dentre outras coisas, criar uma nova planilha. Pasta de trabalho é o documento, planilhas são as folhas desse teu documento, por assim dizer, tá bom? Referência absoluta e referência relativa no Excel, tá? Referência absoluta indica que uma célula está com seu endereçamento fixo na fórmula ou na função, ou seja, independente de onde a fórmula ou função for copiada, a célula fixada não será alterada nela. A referência absoluta é determinada através do caractere cifrão, inserido na fórmula antes da linha e da coluna. Exemplo, cifrão B, cifrão 1. Lembra que eu te falei que toda célula possui um endereço que é representado pela coluna e pela linha? Aqui no nosso exemplo, nós temos a célula B1, que está localizada na coluna B, na linha 1, tá? Por que que ela se torna absoluta? Por que que ela não vai variar dentro do contexto desse exemplo? Porque antes da coluna, no caso B, eu coloquei um cifrão, e antes da linha, no caso em tela 1, eu coloquei um outro cifrão. Ele vai travar nessa célula. Imagina o seguinte exemplo, tá? Imagina o seguinte exemplo. Eu quero realizar uma equação matemática e que ela se referencie numa informação numérica que tem na minha planilha. Então, eu tenho 5 cálculos para fazer, mas a referência continua sendo apenas uma. Essa não vai variar, essa informação não vai variar. As outras de baixo vão, mas essa aqui não vai. Então, disse que ela é uma referência absoluta. Ela não vai sofrer variação, tá? Eu vou sempre voltar nela para realizar a minha equação, a minha fórmula ou a minha função, ok? E o que é uma referência relativa? Eu te falei agora há pouco da absoluta, agora estou te falando da relativa. Indica que ao arrastar ou copiar uma fórmula ou uma função, as células referenciadas serão alteradas. Isso quer dizer o quê, pessoal? Referência relativa é qualquer célula na tua planilha, ok? Referência absoluta é uma célula específica. Referência relativa é qualquer planilha, é qualquer célula ou conjunto de células na tua planilha. Exemplo. Ao copiar a fórmula igual soma, a 1, 1 ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 4, presente na célula B1, para B2, ela será alterada para. E aí ele vai ajustar as informações, ok?
Referência mista. Nesse caso, o usuário utiliza o caractere cifrão para fixar a coluna ou a linha da célula, mas não ambas. Se quando eu coloco um cifrão antes da coluna e antes da linha, eu faço uma referência absoluta numa célula específica, quando eu uso o cifrão apenas na coluna ou apenas na linha, eu estou fazendo ali uma referência mista, porque acaba que eu tenho um pouco de absoluta e um pouco de relativa na mesma referência, tá? Nesse exemplo aqui, cifrão A1, a coluna A foi fixada, mas a linha 1, a coluna A foi fixada, a linha 1 foi fixada. Beleza. A referência da célula para outra planilha, para fazer referência de célula para outra planilha, que está em outra planilha, a mesma parte do trabalho, basta acrescentar o nome da planilha. Isso aqui está querendo dizer o seguinte, que quando eu referencio apenas uma célula, eu só preciso da coluna e da linha daquela célula dentro de uma planilha. Agora, se eu vou utilizar uma outra planilha e usar um dado da planilha ao lado, isso quer dizer o quê? Presta atenção. Aqui, ó, eu tenho uma planilha, tá? Todas as informações dessa planilha estão aqui. Se eu clicar nesse mais, ele vai criar uma planilha 2 para mim. E quando eu estiver escrevendo na planilha 2 uma fórmula, uma função, que eu quiser fazer referência para a planilha 1, além da coluna e da linha, eu vou ter que dizer que essa coluna e essa linha estão na planilha 1. Eu estou escrevendo na planilha 2, mas eu pego um dado que está na planilha 1. Eu tenho que referenciar, tá? Eu tenho que fazer uma referência como está escrito aqui, ó. Ok? Ó, eu tenho as células, tá? Mas eu tenho o nome da planilha, ok? Eu estou, por exemplo, escrevendo na planilha 2 essa soma, mas eu quero importar uma informação que está lá na planilha salário, ok? Entenda isso. Vou te repetir. O documento do Excel se chama pasta de trabalho. Nas pastas de trabalho, eu posso ter diversas planilhas. As planilhas são compostas por células, que é a referência de uma coluna com uma linha, tá? Eu posso criar relação entre as planilhas, posso, fazendo referência a outras informações que estão em outras planilhas. Foi isso que eu te expliquei aqui nesse momento, tá bom? Autopreenchimento foi aquilo que eu te expliquei agora há pouco, por exemplo, da sequência numérica, tá? Imagina que eu criei apenas essas 3 células aqui, ó, tá? Preenchi 1, 2 e 3. E aí eu seleciono tudo, clico na alça de preenchimento, arrasto e solto. O que é que o Excel vai fazer para mim? Ele vai continuar o preenchimento. Ele vai continuar a sequência numérica. Ok? Você entendeu? E atenção aqui, essas informações costumam cair na tua prova como pegadinhas, perguntas específicas, tá? Isso aqui não é algo que eu consiga, por exemplo, te explicar. É uma informação que você tem que ler, reler e guardar aí nas suas anotações ou na sua memória, tá bom? Ok? Pessoal, vamos encerrando esse nosso primeiro bloco. Já volto com o segundo bloco sobre Excel e Calc e a resolução das nossas questões sobre o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Um abraço, espero que você fique por aí. Até daqui a pouco.